programa Turnê tem a honra de receber um dos maiores nomes da MPB. O cantor, violonista e compositor trouxe a turnê de seu mais recente álbum, Mano Que Zoeira, de músicas inéditas e se apresentou em 12 cidades europeias, encantando o público a cada show. Com vocês, o mestre João Bosco. João Bosco, uma honra estar aqui com você. Muito obrigada por ter aceitado esse convite. Prazer. E você está aqui na Europa durante um mês agora, numa agenda apertadíssima, né? Com 12 cidades. Essa é uma turnê que a gente vem repetindo há muitos anos, né? Eu comecei em 83. Coincidentemente, comecei por Montreux e de lá para cá eu tenho feito uma série de turnês pela Europa, né, sistematicamente. E voltar sempre é rever, né, amigos antigos e fazer novas amizades, né, novas gerações que podem acompanhar a música da gente, mas a gente vem fazendo isso há muitos anos e é muita alegria poder ir mantendo, né, essa história da música brasileira aqui na Europa. E você traz dessa vez a turnê Mano Que Zoeira, o álbum que você lançou em 2017, né? Como é que você define esse álbum? Olha, você sabe que eu venho de uma escola de compositores brasileiros que trabalharam de forma muito especial a composição, né, aliada à voz e o instrumento, né, e principalmente o violão, né? Então, a minha escola é a escola do Dorival Caymmi, é a escola do João Gilberto, né, que não é um compositor sistemático como Caymmi, mas é também, digamos assim, um criador em função dos arranjos que ele faz para suas interpretações de sambas ou de músicas brasileiras antológicas, né? E tudo na mão dele vira uma coisa inédita, né? E Baden-Powell, quer dizer, eu venho dessa escola de violonistas, compositores e que utilizaram também a voz, né, para fazer essas composições. Então o Mano Que Zoeira não foge disso. Geralmente eu sou um compositor intuitivo, não trabalho com ideias de conceitos formais de música. Toda a minha base é uma intuição profunda de memória e de observação, né? E então, quando eu estou compondo, né, para algum trabalho próximo, a própria composição diz o caminho de instrumentações, de arregimentações instrumentais, enfim, do tipo de som, né, que aquele disco contém. Esse disco, Mano Que Zoeira, não foge disso. Sim. Eu acho que ele vem de uma experiência de vários discos anteriores. Eu citaria aí, talvez, o disco Zona de Fronteira, de 89, se não me engano. Também tem o Cabeça de Negro, que é de 86. E eu acho que alguns desses discos acabam desaguando no Mano Que Zoeira, que é um disco bem orgânico. Eu acho que é um disco muito puro, assim, de violão e voz, aonde pequenas instrumentações vão se juntando, né, a essa música, a essa composição, para dar detalhes desse contexto. Mas é um disco de pouca instrumentação, à exceção do título do disco, da música que dá título, que é o Mano Que Zoeira, que a gente aproveitou em função da música que eu acho que ela tem um pouco de uma informação desse grande compositor pernambucano brasileiro, que foi o Moacir Santos, e também alguma coisa a ver
com Dave Brubeck Quartet, que eu acompanho desde do início, né, desse grupo lá em 60, 61. E acho que também o Mano Cruzeiro tem um pouco disso, a música, por isso que tem os metais e tudo, mas no restante das composições são pequenos grupos de instrumentos que vão ali apenas dando uma textura a uma música que já contém, mas só para enfim, para dar um decor, né, uma ambientação mais clara daquela música. Se a dona se banhou, eu não estava lá. Por Deus nosso Senhor, eu não olhei, Senhor. Estava lá na roça, só de olhar ninguém. Não tenho mais cobiça, nem enxergo bem. E a gente pode dizer também que tem um pouquinho de sentimento familiar nesse álbum, porque você tem 5 composições com seu filho, Francisco Bosco. Absolutamente. E faz um duo com a Júlia Bosco no Ultraleve, né? Isso mesmo, absolutamente. É um disco bem familiar, que aliás tem uma canção nesse disco que se chama Onde Estiver, né? Que eu faço com o Francisco, meu filho, e ele então fala dos filhos, né, dele, que são os meus netos, e que de repente vai anexar toda a família nessa canção, né? E eu, como tive meus filhos também numa época em que eu viajava muito, então me ausentava muito de casa, e a Ângela, que cuidava mais das crianças, então essa canção também é uma canção que me faz muito bem, porque no fundo traz um tempo, Resgata, exatamente, né? de volta. Mas eu acho que o Francisco, nesse disco, é muito importante para mim, porque ele não é só o meu parceiro nessas 5 músicas do disco, mas também foi uma presença constante no estúdio, no sentido de ajudar na produção mesmo, né, do disco e ajudando os músicos e a mim a achar uma melhor tonalidade, vamos dizer assim, né, das canções. E essa canção que você se referia, o Ultraleve, é uma parceria também inédita minha com o Arnaldo Antunes. Sim, você já queria gravar, compor com ele. Que é um projeto antigo, né, da gente, Como né, é que foi de esse fazer. encontro? Agora conseguimos fazer, adoramos fazer a canção, porque eu sou de Minas Gerais, o Arnaldo é de São Paulo, e fizemos uma canção para o Rio de Janeiro como verdadeiros cariocas. E foi bonito porque ele faz uma letra de música falando de um Rio, mas de um Rio de Janeiro visto de cima, né? Quer dizer, onde você tem uma larga visão, né, geográfica do Rio de Janeiro, né? Da Zona Sul, da Zona Oeste, da Zona Norte, enfim, ele vai cobrindo o Rio de Janeiro, que é muito diferente da Bossa Nova, porque a Bossa Nova faz uma leitura mais de um Rio de Janeiro Zona Sul, né, em função da questão da praia, em função da questão da moça, né, em função da questão da rosa, né, que são os temas assim, bossanovistas. E eu acho essa canção Ultraleve uma canção pós-bossa nova, porque eu acho que ela contém detalhes assim da música bossanovista que eu admiro profundamente, que é a música que vem do Antônio Carlos Jobim, do Nilton Mendonça, do Vinícius de Moraes, né, do próprio Baden, né, e, enfim, de outros grandes compositores bossanovistas, do João, né, do João Gilberto, enfim. Acho que essa música contém muitas informações, assim, muitas referências. E o Arnaldo também percebeu isso, porque eu me lembro quando ele recebeu a música, ele me falou sobre isso. É uma canção que contém muitas referências sobre uma época que eu também gosto muito, entendo e acabou traduzindo isso. E como a música pós-bossa nova, e naquela época da bossa nova existia uma presença muito marcante da voz feminina, né,
na Bossa Nova, e a começar com Astrud Gilberto, né, que eu acho maravilhosa e que eu tenho uma paixão muito grande pelas interpretações dela, mas passando pela Nara, né, Nara Leão, e as atrizes também que cantavam, como Odete Lara, né, e, enfim, são muitas as intérpretes brasileiras que tiveram um papel muito importante na leitura das músicas bossanovistas, né? E achei que nessa música Ultraleve devia ter uma voz feminina também. E aí achei que Júlia, pelo timbre de voz que ela tem, que é um timbre muito específico, né? Que guarda uma certa semelhança com os instrumentos de sopro, que tem palheta, como saxofone, então achei que ia ficar bonito, né? Nessa canção, e ela topou gravar e gravou, e ficou realmente muito bacana, e a gente gostou muito da presença dela nessa música. Ficou lindíssimo, realmente. E falando das parcerias, você falou agora do Arnaldo Antunes, mas eu queria falar de uma parceria específica. Existe alguma que te toca mais o coração? Foi o maior encontro da sua vida? Alguém que você... Ah, com certeza, né? Foi aquele aos 19 anos com o Vinícius de Moraes? Olha, esse aí foi algo muito importante na minha vida, porque isso é o início, né? É aonde começa tudo na minha vida, né? Porque a minha aproximação com o Vinícius, que se deu em 1967, eu passo a ver a música de forma diferente e ganho também um mentor, né, de altíssimo nível, né, dentro da música brasileira, que é o Vinícius, que começa a me orientar, começa a me dar umas dicas e falar sobre a música brasileira e sobre a importância de se conhecer a música brasileira profundamente. Então eu passo a olhar a música brasileira de uma forma mais intensa e mais profunda. E eu diria que o Vinícius em 1967, o Aldir Blanc em 1970 e depois a Elis em 72 e o Tom Jobim em 72 são a base de toda a minha história. Como diria o próprio Antônio Carlos Jobim e o Newton Mendonça, né? Outras notas, outros acordes, outras palavras vão entrar, mas a base é uma só. Então, eu acho que isso aí é toda a parte estrutural, né, de onde eu acabei começando a edificar, né, essa obra que começa, então, em 72, com a gravação da Elis Regina do Bala com Bala, uma parceria minha com o Aldir, e do Agnus Sei, junto com Antônio Carlos Jobim, naquele disco de bolso, né, chamaram disco de bolso, lançado pelo jornal Pasquim, para ser vendido em bancas de revistas, disco esse produzido pelo compositor Sérgio Ricardo, que tem o Tom Jobim no lado A gravando Águas de Março, e eu no lado B gravando então o Agnus Sei. É um disco importantíssimo porque é o início da minha carreira fonográfica, a primeira vez que eu entro em estúdio e gravo então de voz e violão o Agnus Sei, mas é um disco importante, emblemático, por causa da presença do Antônio Carlos Jobim com Águas de Março, que era uma música inédita, cuja estética do Antônio Carlos Jobim então aponta para mata brasileira. Ele deixa temporariamente o litoral do Rio de Janeiro, a estética da praia, da bossa nova, e adentra a mata brasileira, que é a estética dos grandes escritores brasileiros que falaram, né, sobre a mata brasileira. E Águas de Março viria a ser a música que levaria o Tom Jobim para o disco Matita Perê, que é o primeiro disco dessa estética dele, né? E Águas de Março é a faixa 1 do lado A do Matita Perê, mas ele já havia gravado no disco de bolso com a gente, quer dizer, ele ainda deu essa colher de chá, né?
Essa geração tem uma particularidade que eu adoro, né? Que eles, além de terem sido extremamente criativos e talentosos, eles eram extremamente generosos, né? Nunca se viu isso. É isso, você sempre frisou muito a generosidade. Eles ajudaram todos os compositores dessa geração, que um pouquinho antes da minha, que é a geração do Milton, do Chico Buarque, a geração do Caetano, do Gilberto Gil, e depois veio a minha geração, que sou eu, o Gonzaguinha, o Ivan Lins, enfim, Belchior, o Fagner. Todos nós fomos muito beneficiados pela generosidade dessa geração do Jobim, do Vinícius, que não mediam esforços para auxiliar. Então, por exemplo, o meu trabalho com o Aldir, que começa em 1970, foi muito de perto acompanhado pelo Vinícius e foi sempre aconselhado pelo Vinícius aqui e ali, no sentido de chamar a atenção da gente para coisas para observações dele que seriam muito importantes para o nosso trabalho. E eu posso até dizer o seguinte: em 1972 o Vinícius deu uma festa no Rio de Janeiro para uma série de músicos e poetas e dramaturgos, enfim, para apresentar a dupla João Bosco e Aldir Blanc na casa dele. E eu me lembro que lá estavam Chico Buarque, estava o Flávio Rangel, estava o Egberto Gismonti, estava a nata da MPB e alguns até músicos estrangeiros. Então, nos apresentando, falando da gente, e a gente tocando violão para todos eles ali naquela noite. Então, isso era essa geração. Então, a gente deve muito a eles também por isso. E para a gente terminar aqui, eu queria voltar um pouquinho ao show. Você tem o Hamilton de Holanda, que é convidado para essa turnê Mano Que Zoeira. E vocês, se eu não me engano, tem um ponto muito em comum, que são as improvisações, né? São dadas as improvisações e acaba sendo um show muito diferente do outro, com muitas nuances diferentes. Exatamente. E a Europa pode esperar isso nesses 12 shows aqui? Com certeza. Nós tivemos agora num espaço importante no Rio de Janeiro, né, lançando esse disco, no Vivo Rio. E a imprensa trouxe isso na primeira página, dizendo que a gente estava na linha de frente, né, do improviso, né, porque a gente gosta disso, né? A nossa escola, né, tem muito essa improvisação. O próprio Antônio Carlos Jobim, o Moacir Santos, todos eles foram ícones, né, na procura de improvisações, às vezes até improvisações que nós chamamos de especiais, né? Que são aquelas que não existem fora daquela música, ou seja, aquela música precisa daquela porque virou uma coisa específica. Você não consegue cantar um Águas de Março sem fazer isso já faz parte da música, né? E então a gente tem isso como uma escola, então nós gostamos de improvisar. No caso do Hamilton especificamente, ele traz para o bandolim uma certa liberdade de fronteiras musicais que o instrumento não conhecia anteriormente. É muito parecido com o que o Rafael Rabelo criou no violão de 7 cordas, que foi um músico também que eu conheci profundamente, convivemos muito numa época, e que infelizmente morreu muito jovem, com 32 anos. Mas o Rafael também utilizou um instrumento chamado violão de 7 cordas para poder também eliminar essas fronteiras musicais. Ele saiu do choro, do samba e foi inclusive se comunicar com a música ibérica, e chegou a gravar discos com Paco de Lucia, e eu mesmo utilizei o Rafael em discos meus para fazer alguns temas com sintomas assim musicais
desse mundo ibérico. Mas o Hamilton também tem isso no bandolim. Ele leva o bandolim para outras partes do mundo. Isso facilita muito, porque você pode fazer um repertório muito diversificado e ele sempre acha uma maneira de se encaixar ali com aquele instrumento. Então, de fato, nós não temos um repertório definido, porque nós temos um repertório muito vasto e nós então escolhemos ali na hora as coisas que vamos fazer. Mas sempre fazemos isso de forma improvisada, entre aspas, mas uma coisa sob controle, que a gente já conhece aqueles caminhos, e um repertório também muito diversificado, onde tocamos não só composições nossas, mas também tocamos composições de grandes compositores que têm a ver conosco, como Moacir Santos, como Antônio Carlos Jobim, o próprio Milton Nascimento está nesse repertório, Ari Barroso. Mas, de fato, esse show em duo com o Hamilton ou em quinteto, aonde eu tenho o meu quarteto mais o Hamilton, é um show realmente muito generoso, um concerto muito generoso em termos de ideias, de improvisações e daquilo que nós gostamos de identificar como o que é a música brasileira. E minha última pergunta, João. Você sente que o seu público, nessas décadas que você tem essa relação tão bonita com a Europa, seu público mudou de alguma forma? Como é que você vê a evolução do público europeu com você? E se mudou de alguma forma esse público aqui? Eu tenho a impressão, quer dizer, que as pessoas que nos acompanham já há muitos anos acabam sendo transmissores, né, dessa obra, né, para as gerações que estão chegando, né? Então a gente reconhece nos auditórios, né, ali presenças de gente mais jovem junto daquelas pessoas que nos acompanham já há muitos anos. E agora mesmo que nós tocamos em Montreux recentemente, quer dizer, na própria sala, uma audiência muito bacana e repleta e tudo, havia essa mistura de gerações, entendeu? Eu tenho a impressão que as pessoas que gostam de música brasileira acabam passando, né, de geração para geração algumas ideias do que a gente faz. Então a gente, quando termina o show, a gente vai conversar às vezes com um ou com outro que estava ali assistindo o show, eles fazem esse tipo de comentário. Eu acabei conhecendo a sua música porque o meu pai, ou um amigo do meu pai, ou meu tio, ou, enfim, me falava da sua música e me apresentou isso. E eu me lembro quando eu gravei na Alemanha com a NDR e o arranjador era inglês, né? E ele me confessou no estúdio que lá na Inglaterra, lá naqueles anos, nos anos 80, ele, para sair da depressão, ele ficava ouvindo a música Nação, entendeu? Eu digo, mas como é que essa música chegou a você? Ele falou, eu não sei, eles me mostravam coisas do Brasil e quando eu ouvi essa música, eu vi que ela me fazia muito bem, me energizava, me dava algo positivo, eu ficava bem. Então toda vez que eu estava assim meio caído, eu botava essa música e me levantava. Então foi uma das exigências que ele fez, foi gravar essa música, fazer um arranjo para essa música no disco da NDR. A música brasileira realmente transforma. Eu acho que é isso. Não tem como não amar a música brasileira. Acho que é isso. João, que honra. Muito, muito, muito obrigada. Obrigado, o prazer muito foi feliz. meu. Muito obrigado, tudo de bom para vocês. E a gente sempre te espera aqui na Europa. Obrigado. Muitas mais vezes. Muito obrigado pela atenção. Obrigada. Você não está igual a conta minha.